Olá pessoal, mais um episódio número 5 de estudo de caso concreto. Hoje eu vou trazer aqui um post que foi feito no Instagram pelo Carlos Martins e eu vou ler aqui, né, o comentário dele, a situação que ele está vivenciando. Diz o Carlos o seguinte: boa tarde, arrematei uma casa no leilão extrajudicial. A casa estava desocupada. Levei um chaveiro e tomei posse da casa. Ela estava com vários problemas, inclusive vazamento no telhado. Após eu reformar a casa, a ex-mutuária entrou com um processo de reintegração na posse. Já quitei a casa. Infelizmente, o juiz concedeu a reintegração na posse. Meu advogado entrou no processo, a ex-mutuária devedora ficará com a casa reformada, o Banco Itaú com o dinheiro e eu que paguei fico a ver navios. A insegurança judicial é um dos maiores problemas do Brasil. Então vamos lá. Obrigado, Carlos, aí por compartilhar conosco a sua história. E aqui vamos utilizar esse caso concreto como tema de estudo. Então eu vou responder ao Carlos e também a todos vocês aí a respeito dessa situação. Primeiro ponto aqui que eu preciso levar em consideração. O Carlos disse que ele arrematou e a casa estava desocupada e ele levou um chaveiro e entrou na posse do imóvel. Carlos, eu tenho uma pergunta para você. Você entrou com o chaveiro porque a casa estava desocupada sem uma autorização oficial, quero dizer, porque é o seguinte, quando a gente arremata um imóvel, seja no leilão judicial ou no extrajudicial, como é o seu caso, e se o imóvel estiver vazio, você, tecnicamente, você não pode, porque o imóvel está vazio, levar um chaveiro e entrar na posse do imóvel. Essa não é a recomendação e o caminho que a lei prega. Eu sei que existem algumas pessoas que procedem dessa maneira, porque fica ali, né? Olha, mas está vazia, né? Não vai ter problema. Vai lá e mete a chave na porta, chama o chaveiro, entra e acha que está tudo resolvido. Esse não é o caminho convencional, o caminho pregado pela lei. Eu sei que às vezes pode dar certo em algumas situações, no sentido de você não ter problema mais com o ocupante que pode ter abandonado o imóvel e segue tudo bem, mas no teu caso não seguiu. Tá? Mas eu não tenho esse elemento, essa informação no teu comentário, se essa imissão na posse do imóvel foi feita de maneira correta, técnica, seguindo a lei, com, por exemplo, um oficial de justiça, né, ou não. Se você não fez isso, então tem um ponto de atenção aí que te gerou um risco. Então, partindo dessa premissa, que eu não sei se é verdadeira, né, mas, enfim, vale aqui como estudo de caso, se você assumiu a posse do imóvel sem essa autorização legal, digamos assim, você correu esse risco de depois a ex-mutuária, né, como você diz, ingressar com uma medida para recuperar a posse do imóvel, que foi o que aconteceu no teu caso concreto. E ela, de fato, pode ter tido razão ao falar que não foi, né, sua emissão na posse não seguiu os critérios legais. Talvez ali no processo que ela tenha ingressado, ela tenha alegado outros temas, né? Eu não sei dizer porque não tem no teu post aqui. Por exemplo, ela pode ter alegado que ela não foi comunicada do leilão e outras teses, né, que eventualmente ela pode ter aduzido ali na petição dela. Mas o fato é que, pelo que eu entendi do teu caso, ela conseguiu a reintegração na posse. Ok, ela conseguiu se reintegrar na posse, mas o leilão foi cancelado ou não? Né? Porque uma coisa é ela ter se reintegrado na posse e estar discutindo aí a validade, a legalidade da sua arrematação. Outra coisa é ela ter só pedido a reintegração na posse, né, mas não ter pedido o cancelamento, né, da arrematação, o que eu acho pouco provável. Provavelmente ela pediu sim o cancelamento da arrematação. Só que no contexto em que você segue escrevendo, você diz que, né, seu advogado entrou no processo e a devedora vai ficar com a casa reformada, o Banco Itaú com o dinheiro e você que pagou fica a ver navios. Mas não dá, né? Isso não dá para acontecer. Não dá para o leilão ser desfeito e você ficar sem o dinheiro. Se o leilão foi de fato cancelado judicialmente,
você tem direito de recuperar o valor, obviamente, né? O valor que você pagou a título de lance e a comissão do leiloeiro. Precisa checar, claro, o edital de leilão, mas via de regra você tem esse direito à restituição dos valores do lance e da comissão. Um outro ponto aqui que também vale um destaque é a questão de você ter reformado o imóvel. Né? Se diz aqui que a casa estava desocupada, você levou um chaveiro e tinha um vazamento no telhado e você fez uma reforma. Também é uma situação delicada, porque se você lá atrás assumiu a posse do imóvel sem autorização legal, embora você tenha arrematado e naturalmente da tua arrematação decorra esse direito de entrar na posse do imóvel, mas entrar na posse do imóvel, para isso existe um procedimento, né? O fato de você vencer o leilão, figurar como arrematante, ter se registrado na matrícula do imóvel como proprietário, não significa que você, pode parecer até contraditório, incoerente, mas o ato de tomar posse do imóvel, ele precisa ser cercado ali de uma postura que segue a lei. Né? Não dá para meter a chave na porta. Você pode, por exemplo, no teu caso, você colocou o chaveiro, entrou no imóvel e não tinha ninguém. Mas vamos construir alguns cenários. Pode ser, por exemplo, que a pessoa estivesse de férias, né? Não estivesse na casa porque ela estava de férias, viajando. Ou, né, pode, independentemente dela estar de férias ou não, ela, ela tinha a posse direta do imóvel e às vezes ela não está no momento no imóvel, mas pode querer voltar. Então isso tudo gera um contexto. Por isso que eu sempre recomendo, né, para fazer a emissão na posse de maneira segura, seguindo aí o conservadorismo da lei. Aí tem um problema, se você fez a reforma e injetou dinheiro, né, talvez você não consiga recuperar esse dinheiro. Se o leilão foi mesmo cancelado judicialmente, talvez você tenha dificuldade de recuperar esse valor, porque você, por ato espontâneo da tua própria vontade, aplicou recursos ali em relação aos vícios e defeitos que o imóvel porventura tivesse apresentado em relação à sua construção e, né, fica aí esse tema, é um tema sensível, existe um ponto frágil aí para você, pode tentar recuperar, mas eu acho difícil você conseguir se o leilão realmente for cancelado judicialmente, ok? Espero, claro, que você tenha sucesso aí na sua tese, que você construa um bom raciocínio e, se tiver um espaço, argumentar e tentar recuperar, mas talvez você não tenha sucesso dado o contexto em que a coisa parece ter acontecido. No último tópico aqui do teu post, você disse que a insegurança judicial é um dos maiores problemas do Brasil. Então é assim, Carlos, via de regra, eu sou um defensor da segurança jurídica. Eu estou falando aqui, a gente fala de insegurança jurídica no Brasil, é muito grande, o Brasil é muito grande, tem milhares de juízes, milhares de temas sendo submetidos todo dia, toda hora para os juízes. Eu estou falando aqui do nicho leilões de imóveis, né? Então, no que tange a leilões de imóveis, eu não estou falando de direito de família, tribunal do júri, ação né, de despejo, né, cobrança de valores, não, eu estou falando do nicho leilões de imóveis. O que nós temos no Brasil é um ambiente legislativo legal, em termos de lei, muito bem construído, a nossa lei é muito moderna, ela é segura, e o judiciário, via de regra, ele atua muito bem. Logicamente que existem algumas divergências em relação a alguns assuntos, né? Não dá para dizer que em 100% dos casos, em todos os leilões, você terá uma uniformidade de entendimentos, mas via de regra, eu posso afirmar para você, com base nos meus estudos e no meu dia a dia, que tanto a legislação quanto a jurisprudência, elas estão muito consolidadas e no sentido positivo, elas são positivas para o arrematante, são sustentáveis, são sólidas e são positivas no cenário de se construir espaço para que as pessoas arrematem imóveis em leilão, seja judicial, seja extrajudicial, de maneira segura, desde, claro, que fazendo as pesquisas adequadas, se instruindo, estudando o edital, matrícula, o processo, olhando as certidões, os débitos que podem ou não vir a acompanhar o imóvel, tá fazendo, enfim, a lição de casa adequada para arrematar e não entrar em casos aí que talvez sejam muito problemáticos. Então, em relação a essa questão da insegurança, eu faço
né, esse comentário para você levar em consideração e fico na torcida, claro, para que você tenha sucesso e consiga aí recuperar o valor, pelo menos, e seguir sempre no nicho dos leilões, porque existem muitas oportunidades e não quero que você fique com essa impressão única, né, episódica de um caso que talvez não tenha dado certo, mas faz parte, tá bom? Fico aqui à disposição de você, Carlos, e de todos, né, que seguem aqui a Academia do Arrematante. Acompanhe nossos conteúdos, porque o nosso objetivo aqui é ensinar vocês a arrematarem imóveis em leilão com estratégia, com metodologia, visando ao lucro imobiliário. Contem conosco. Se gostaram do conteúdo, coloquem o dedo aí no curtir, compartilhem e se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês receberem os nossos conteúdos. Porque se não fizer isso, muitas vezes o YouTube não avisa vocês, né, que tem novos conteúdos no ar. Então, se inscrevam, cliquem em gostei e ativem o sininho para serem notificados dos novos conteúdos. Obrigado e até a próxima, até o próximo vídeo. Obrigado a todos.